Agora, é mais importante que a sociedade realmente abrace essa questão e que passe a ser o principal, vamos supor, guardião disso daí, porque se depender na maioria dos políticos, é lógico que tem políticos sérios, mas depender da maioria dos nossos políticos, nós estamos ferrados mesmo. Então, o que a gente acha prioritariamente é isso. O PEDOT, ele deve ter como base, infelizmente até hoje não foi feito, mas eu espero que possa ser feito agora, o zoneamento ecológico econômico. O ideal seria que o zoneamento ecológico econômico subsidiasse a elaboração do PEDOT. Infelizmente isso não foi feito, já está aí na terceira audiência pública do atual proposta do PEDOT, mas nada impede que mesmo com o PEDOT sendo aprovado, esse zoneamento seja elaborado, zoneamento ecológico econômico. Se ao término desse trabalho do zoneamento, algumas áreas que o PEDOT prevê que poderia ser ocupada e o zoneamento prevê que não pode ser ocupada, eu acho que pode haver aí uma adequação, né, Gustavo, na legislação do PEDOT. Mas é importante que o ZEE seja elaborado e a gente está acreditando que esse governo vai finalmente elaborar esse ZEE. Está no TAC, né? A outra... Então, assim, esse ponto é fundamental mesmo para o Distrito Federal. Se a gente não atacar essa questão da ocupação do território, a gente vai ficar realmente muito mal daqui a uns 10, 15 anos. A coisa já está ruim, né? Quem sai de Brasília no final do dia para ir para o Guará, Gama, Sobradinho, né, Planaltina, 6h30 da tarde, é uma coisa absurda. De manhã cedo também é muito, mas muito carro mesmo. Imagina com mais cidades, com mais gente morando aí, a coisa vai ficar insustentável, né? Então, não é para isso a proposta de Brasília, porque senão vai virar uma megalópole igual Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que eu acho que não interessa a ninguém, né? Eu acho que é um negócio que vai na contramão do que está se fazendo nas administrações modernas aí pelo mundo afora, né? Então tem essa questão da ocupação, ela gera os diversos outros problemas. A questão da água, conforme já colocou o Gustavo, quer dizer, ocupa-se áreas de proteção de manancial, polui áreas que não deveriam estar sendo poluídas. A nossa área que vem do descoberto tem vários pontos de poluição lá na área, criação de porco em local que não pode ter, e vai poluindo a água que é consumida pela população. A outra questão também, mais gente acarreta mais lixo, então o lixo tem que ter uma destinação. Essa questão do lixão lá da estrutural, a nosso ver, ele tem que ser desativado, aquele lixão, tem que ser, a nosso ver, deveria ser descentralizada essa questão da destinação do lixo em aterros sanitários, e deveria ser feito um forte programa de coleta seletiva e reciclagem de lixo mesmo aqui no Distrito Federal. Isso foi iniciado também no governo Cristóvão, infelizmente não houve uma continuidade dessa ação, que a nosso ver estava num caminho legal. Agora, isso também tem a ver com a conscientização da população, né? Porque o lixo de Brasília é considerado um lixo rico, né? Então, não é à toa que as pessoas ficam lá no lixão catando o lixo, e a gente às vezes acha que é uma situação, a gente acha não, é uma situação degradante para o ser humano, mas eles ali às vezes estão em situação melhor do que muitos outros por aí, porque o brasileiro joga no lixo coisas que ainda estão muito boas, sabe? Que poderiam ser recicladas, poderiam ser reutilizadas. É um negócio impressionante. Eles acham coisas lá no lixão que tem valor. E assim vão vivendo, senão eles não estariam lá, né? É um negócio que tem um aspecto degradante, mas também tem o aspecto que joga-se coisas no lixo que não deveria estar no lixo. Então, outra questão é a questão do cerrado, como eu falei no início, que também está se diminuindo, né? O Distrito Federal ele pode se vangloriar de ser a unidade da federação que tem mais unidades de conservação, que tem mais parques de todas as outras unidades da federação, mas os parques estão administrados de forma muito precária, né? O que a gente defende? A gente defende que os parques possam ter uma administração que tenha participação da sociedade,
estava até conversando com o Gustavo aí, eu acho que cada região administrativa de Brasília deveria ter pelo menos 1 ou 2 parques funcionando de forma bem legal para a sociedade ter um lazer. A gente vê aqui o Parque da Cidade é um espaço altamente democratizado, em que a população usufrui mesmo. Eu acho que parques como esse deveriam estar em cada uma das cidades, assim, bem equipados, e ter a comunidade que usa esse parque como um aliado. Então você tem que incentivar essas pessoas a estarem participando do conselho do parque, estarem participando como voluntários em trabalhos que possam estar ajudando o parque a se manter limpo, se manter bem cuidado, né? Não que a gente vai achar que o governo vai repassar para a sociedade a responsabilidade de administrar os parques, mas vai ser o que eu diria uma cogestão, vamos dizer assim. O governo não pode fugir da sua responsabilidade de estar administrando os parques, mas ele pode ter como parceiro a sociedade civil, e através desses conselhos é o embrião dessa participação, acredito eu. Então o fortalecimento desses conselhos são importantes. Aí a gente entra nessa questão da participação da sociedade, como é que ela pode se dar? Ela pode se dar através da iniciativa de cada cidadão, assim, enquanto cidadão mesmo, na sua casa. O Gustavo estava falando sobre o uso da água, né? Se a pessoa, em vez de tomar um banho de meia hora, tomar um banho de 5 a 10 minutos, já está economizando água. Se pegar o lixo e separar, se realmente houver um programa de coleta seletiva, está ajudando essa questão. Em vez de lavar o calçado, né, com água, enfim, usar outra forma. E isso é uma participação, assim, enquanto indivíduo, mas também tem a participação no coletivo, que pode ser através desses conselhos, seja um conselho de um parque, né, lá na área onde a gente vive, seja um conselho de uma bacia. Existe na Lei de Recursos Hídricos prevê que cada bacia tem que ter um comitê de bacia. Aqui em Brasília tem um embrião do Comitê da Bacia do Paranoá. Eu acho que esses comitês eles têm que estar funcionando para poder estar discutindo essa parte da ocupação, do uso da água, etc. Então, a sociedade tem que estar participando, sabe? Porque senão, se a gente achar que só o governo é responsável por tudo, a gente também vai ficar a reboque do político de plantão que está lá no momento, né? Então a gente acha que a sociedade deve participar mais, sabe? E a gente verifica assim, isso é uma coisa, é uma pena, porque o brasileiro em geral participa muito pouco dessas questões assim de interesse coletivo, né, interesse difuso. Às vezes participa de alguns movimentos, mas essa questão assim do dia a dia, de estar ajudando numa coisa, a participação é pequena, e acha sempre que o governo é que é o responsável pela história. Então, se tivéssemos uma sociedade mais engajada nessas questões, eu acho que a situação ambiental seria outra. A questão, então tem esses conselhos que eu acho que eles devem ser fortalecidos, e eu acho que é um desafio para o governo estar estimulando que esses conselhos de meio ambiente de cada região administrativa e o conselho de meio ambiente do DF funcionem de forma interessante. E também a questão da estrutura de governo. O governo Arruda assumiu aí, já extinguindo a Secretaria de Meio Ambiente, o que a gente achou uma pena, porque eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria que, em vez de ser extinta, deveria ser fortalecida. Tudo bem, a ideia dele foi enxugar a máquina administrativa, mas eu acho que, nesse caso específico, não deveria ter sido extinta a Secretaria de Meio Ambiente.